Grandezas. Vamos falar hoje sobre grandezas proporcionais, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como é que funciona isso? Normalmente é aplicado mais na física, mas como as provas costumam abordar isso na prova de matemática, vamos ver desde o início o que eu preciso saber de inversamente proporcional ou diretamente. Um exemplo bem simples lá na aplicação da física é velocidade, que é distância por tempo. Percebe que distância e tempo são diretamente proporcionais. Por que distância e tempo são diretamente proporcionais? Quanto mais distante eu me deslocar, mais tempo eu levo. Se eu percorrer 5 km ou se eu percorrer muito mais 50 km, o tempo daqueles 5 km era pequeno, para 50 é maior. Se eu aumentar o tempo, eu aumento a distância, ou se eu aumentar a distância, aumento o tempo. Então, distância e tempo são diretamente proporcionais. Vamos ver isso aplicando e percebendo realmente. Grandezas diretamente proporcionais são quando aumentamos o valor de uma, tantas vezes aumenta a outra na mesma proporção. É quando tem uma divisão igual a uma constante. Divisão representa, então, essa diretamente proporcional. Quando a fórmula tiver algo com uma divisão, representa diretamente proporcional. Pode ser um pouco estranho de enxergar isso. Vamos tentar colocar no exemplo, colocar na matemática isso. Como eu te falei, distância e tempo são proporcionais. Primeiro que é uma fração. Se distância e tempo são proporcionais, velocidade, distância por tempo, fórmula da física. O que acontece se eu pegar uma velocidade ou uma distância e, por exemplo, triplicar? Tu imagina o seguinte, eu vou daqui até a minha casa. Não, eu quero ir 3 vezes mais distante. Será que o tempo não vai mudar indo até a minha casa ou indo 3 vezes mais distante? Com certeza o tempo vai mudar. E se para ficar igual, lembra que aquilo ali é uma fração. Nós temos velocidade, distância por tempo. Para que fique igual àquela fração, para que eu não mexa naquela fração, se a distância foi triplicada, significa que o tempo vai ser triplicado. Isso que é diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional? Quando algo multiplicar por 3, o outro também, a outra grandeza também será multiplicada por 3. Pode ser até com diminuir. Se nós dividirmos, reduzirmos a metade a distância, o tempo, analogamente, vai reduzir a metade. Então, quando nós temos uma divisão igual a uma constante, naquele caso a média, a velocidade média, quando nós temos então uma divisão, é diretamente proporcional. E quando é que vai ser inversamente proporcional? Pelo contrário, como diretamente e inversamente é uma o contrário da outra, vai ser inversamente quando não for a divisão, quando for multiplicação. Grandezas inversamente proporcionais são quando aumentar uma delas e a outra reduzir a mesma quantidade de vezes. Aí é quando tem uma multiplicação igual a uma constante. Então, para a gente tem que perceber o seguinte, se tem uma divisão, ali acontece algo proporcional. Se tem uma divisão, se lá em cima multiplicou por 10, então lá embaixo vai ter que multiplicar por 10, para que conserve essa fração constante. Se lá em cima multiplicou por 10, lá embaixo o numerador, o denominador, eles têm que ser multiplicados pelo mesmo número. O que não acontece numa multiplicação. Se tu multiplicar por 3 e o que está multiplicando multiplicar por 3, não vai dar constante. Aqui nós temos um exemplo bem simples, ainda na velocidade. Lembra? Velocidade, distância por tempo. Aquele tempo eu posso passar multiplicando. E nós temos velocidade multiplicada pelo tempo. Se velocidade na fórmula está multiplicada pelo tempo, a velocidade e o tempo são inversamente proporcionais. Por que isso? Exemplo, faz de conta que nós vamos multiplicar por 5 a velocidade. Eu vou ser 5 vezes mais rápido. Se a gente multiplicar por 5 a velocidade, eu vou levar 5 vezes mais o tempo. Eu estou indo daqui até a minha casa numa velocidade. Se eu for 5 vezes mais rápido, eu vou levar 5 vezes mais tempo? Não, pelo contrário. Percebe que
diretamente proporcional, aumenta, a outra grandeza aumenta. A inversamente, se uma grandeza aumenta, a outra tem que reduzir. Para que consiga ficar a mesma coisa, para que consiga não modificar aquela constante D, o que tem que acontecer com o tempo? Reduzir a quinta parte. Porque 5 lá em cima e na multiplicação 5 lá embaixo vai manter constante. Essa parte da física aplicamos na matemática assim. É diretamente proporcional quando multiplica um, multiplica pelo mesmo valor o outro. É inversamente quando multiplica um e divide pelo mesmo valor, só que é dividido. Conforme estamos ali então, 5 vezes a velocidade, 1/5 do tempo vai conservar constante aquela distância. Bem simples então. Tchau, gente. Até mais.